Você estava esperando muito essa notícia, né? Vai soltar fogos? Não faz isso não, rapaz. Vai assustar a cachorrada. Ei, dá problema isso aí. Não, você não queria que essa notícia tivesse acontecido de jeito nenhum? Sinto muito, eu tenho que dizer para vocês que o Lula já foi preso. Lula foi preso em abril de 1980 com base na Lei da Segurança Nacional no contexto da greve dos metalúrgicos do ABC de 1980. Então, nós estávamos tendo greves ali em 78, 79, 80, entre os metalúrgicos. O Lula era presidente do sindicato, e aí foi decretada intervenção no sindicato, o pessoal montou o comando de greve na igreja, levaram lá, o Dom Cláudio Umes recebeu o comando de greve na igreja, e no finalzinho ali do mês de abril, Lula estava em casa de manhã, de madrugada, com alguns grevistas junto, com o Frei Beto junto, né, na casa dele. A polícia chegou de manhã e fez a prisão, levou o Lula preso com mais toda a diretoria do sindicato, mais advogados, mais jornalistas, que esses advogados e jornalistas foram soltos no primeiro dia. Primeira coisa a considerar é que todo mundo ficou com medo de que o Lula fosse desaparecido, quer dizer, como já tinha acontecido com várias outras pessoas que eram acordadas de manhã, né, por gente do DOPS, o Departamento de Ordem Pública e Social, que era vinculado ao governo do estado, naquele caso ao governo do estado de São Paulo. O grande medo é que o Lula e as outras pessoas presas desaparecessem. Então, assim que ele foi levado, o Frei Beto, que estava na casa do Lula nesse momento, avisou o Dom Cláudio Umes e avisou o Dom Paulo Evaristo Arnes, que eram duas grandes lideranças católicas também vinculadas de alguma forma à teologia de libertação, que apoiavam essas lutas aí dos trabalhadores metalúrgicos e de outros trabalhadores nesse momento. Eles foram rapidamente avisados e aí isso foi levado à rádio, foi levado à informação. Quando ouviu isso no rádio, ele falou, tô salvo. Ele também ficou com medo, diz ele em depoimento, né? Ficou com medo de que simplesmente desaparecessem com ele, jogassem ele lá na Via Anchieta, dissessem que ele tentou fugir, que foi atropelado ou alguma coisa do gênero. Quem prendeu? Departamento de Ordem Pública e Social, o delegado Romeu Tuma, vinculado ao governo do estado. Depois, o governo federal dizia, não tem nada a ver com isso, não fomos nós que mandamos prender, o exército também tirava o corpo fora. Depois, né, saíram documentos, aí na época da democracia já, e se verificou que, de fato, o exército também teve sua parte de responsabilidade, embora tivesse feito ali uma reavaliação e dissesse que a prisão do Lula não foi uma coisa tão interessante para os planos do governo naquele momento. Por que no final das contas não foi tão interessante para o governo? Porque quando você prende um líder popular, um líder carismático, por um lado você tira o sujeito de circulação e impede que ele continue fazendo o que ele estava fazendo. No caso, liderando a greve dos metalúrgicos, que já durava ali 17 dias, mais ou menos 17, 18 dias. Por outro lado, quando você prende um sujeito como esse, você tem a possibilidade de acabar criando uma rede de solidariedade tão grande e forte em torno dele, que você acaba favorecendo a imagem desse líder oposicionista, o que de certa forma também aconteceu. Um outro fator que aumentou ainda mais a solidariedade com o Lula é que a mãe dele, a dona Lindu, morreu no meio do processo, no meio do período em que ele estava preso, a mãe dele morreu. Então, para não piorar a situação, ou até por um ato humanitário, as pessoas que tinham prendido o Lula, né, a polícia de São Paulo, o Departamento de Ordem Pública e Social, levou o Lula ao enterro da mãe, para demonstrar aí o mínimo de compaixão, e depois trouxe ele de volta para a cadeia. Enquanto o Lula e o resto da diretoria estavam presos, e esse processo durou um mês, um pouco mais de um mês, a greve continuava. E aí os prisioneiros acabaram fazendo também uma greve de fome para tentar forçar a abertura de negociações com a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que congregava as empresas, né, que estavam tendo seus trabalhadores em greve. É interessante a gente entender que, como é que a história é essa de você prender líder sindical que está fazendo greve? Olha, isso só pode ser explicado no contexto da ditadura, quando nós tínhamos a Lei de Segurança Nacional. Essa lei era de 69, portanto, já na época dos anos de chumbo
da ditadura, e ela estava completamente impregnada das ideias da Guerra Fria. Lembra lá a divisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, comunismo e capitalismo, um contra o outro, e dentro dos países capitalistas aliados dos Estados Unidos, a Lei de Segurança Nacional, ela dizia que o inimigo não era só, o inimigo de um governo, de um estado, de um país, não era só o inimigo externo, mas também o inimigo interno. Qualquer pessoa que tivesse simpatia com o comunismo, com o socialismo, com qualquer ideia de esquerda, principalmente debaixo de uma ditadura, era considerada inimigo e devia ser combatida como inimigo. De certa forma, essa ideia acabou permanecendo na ideia de polícia militar. Eu preciso de uma polícia militar, de acordo com essa doutrina de segurança nacional, porque o bandido é o inimigo interno, é o inimigo da sociedade. É essa abordagem que leva à militarização da polícia e leva à situação de segurança pública que nós temos, de certa forma, até hoje. Outro elemento de contexto importante para entender essas greves e o contexto da prisão do Lula nesse momento é que nós estamos aí nos anos 80, no comecinho dos anos 80, no esgotamento do milagre econômico. Então, a gente já fez um outro vídeo sobre dívida externa e ali a gente percebeu como foi o mecanismo que foi utilizado por grande liquidez financeira do mercado internacional, que foi utilizada para o endividamento do país, que levou a um crescimento econômico muito grande ali, de 69 até 74, mais ou menos. Só que esse crescimento foi um crescimento artificial, foi uma bolha, essa bolha de crescimento estourou, e aí você vai ter um processo de inflação que os reajustes nos índices oficiais do governo não dão conta. Quer dizer, a vida do povo vai piorando, o poder de compra vai caindo cada vez mais, num processo que foi chamado naquele momento de carestia. E aí, ao mesmo tempo, as greves são proibidas, você tem dificuldade de organizar um movimento de greve porque toda a Justiça do Trabalho, todo o movimento do governo está contra as greves. E aí, quando as greves acontecem, elas acabam sendo contestadas e proibidas pelos setores governamentais. Mesmo assim, elas acontecem. Ou seja, as greves do final dos anos 70, do comecinho dos anos 80, elas são um fator de enfraquecimento do governo porque elas contestam várias coisas. Primeiro, contestam os índices oficiais de inflação, demonstram que a inflação é maior, acabam sendo fatores de mobilização da população contra esses índices, contra essa política do governo. Aí elas são proibidas, elas são reprimidas e ainda assim elas acontecem. Quer dizer, todo esse processo faz parte integrante e importantíssimo do enfraquecimento da ditadura militar. Ao mesmo tempo, a ditadura ela não está fechada em reprimir. Nós tínhamos começado ali com o Geisel, e aí a partir de 79 com o Figueiredo, um processo de abertura, de distensão, de criação de liberdades cada vez maiores que deveriam levar, de acordo com essa parte do governo, a entrega do poder para os civis. Num processo muito seguro, muito lento, que garantisse que ninguém que tinha sido derrotado em 64 pudesse voltar agora e assumir o poder. Não era essa a intenção para o golpe que eles haviam dado. Então eles queriam fazer um processo de redemocratização que garantisse uma redemocratização que fosse tranquila, que não levasse para nenhum socialista, nenhum governo afinado com as ideias socialistas. E a parte do governo que acabou ficando minoritária, que era a mais radical à direita, que inclusive tinha aí algumas pessoas com intenções terroristas, essa parte era muito contrária a qualquer forma de abertura. Então, exatamente no mesmo momento que estão acontecendo as greves aí de 1980, que Lula vai ser preso, estão acontecendo atentados à bomba, atentados incendiários contra bancas de jornais que vendiam jornais da imprensa alternativa, que eram jornais de oposição, que diziam coisas que faziam análise, davam notícias, etc., que não interessavam para o governo naquela época. Então você tinha, por exemplo, o Opinião, o Jornal Movimento, o próprio Pasquim, que era um jornal humorístico, mas ao mesmo tempo de contestação política, que fazia entrevistas com opositores políticos, etc. E as bancas que vendiam esses jornais começaram a sofrer atentados por parte dessa direita terrorista, essa direita que não queria de forma alguma que a gente tivesse um processo de abertura democrática. É daí que vem aquela frase do faroeste caboclo, que muita gente não sabe de onde vem aquela frase. Não boto bomba em banca de jornal, nem em colégio de criança, não faço não. E não protejo o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. Enfim, a prisão do Lula e de toda a diretoria do sindicato vai ser revogada,
né? Eles vão voltar para casa, vão ser libertados, vão reassumir a sua posição no sindicato, até por conta, vamos dizer assim, esse confronto dentro do próprio governo militar na época. E em 1980 mesmo, alguns meses antes, ali em fevereiro, se não estou enganado, já havia sido fundado o Partido dos Trabalhadores, então o Lula já era um dirigente do PT que estava começando a se organizar, e dali 2 anos ele foi candidato a governador em 1982, foi derrotado, ficou em 3º ou 4º lugar, não me lembro. Mas ali começou a carreira política do Lula, não só mais como dirigente sindical, mas dentro da carreira política. Tem algumas histórias que são para outro momento, para outro vídeo até, que vão dizer ali que o Lula era um alcaguete, né, que ele era um traidor, que ele colaborava com as forças de repressão, que durante a greve de fome ele comeu chocolate, que foi dado chocolate para ele. Quem disse isso foi o Estado de São Paulo. Mas, né, são feitas por fontes que têm interesse em degradar a imagem do Lula. Não quer dizer que elas estão certas ou que elas estão erradas, mas que a gente tem que entender o contexto no qual elas surgiram. Mas, como eu falei, essas são histórias para um outro momento, para uma outra ocasião. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, dê o seu joinha. Se você não gostou desse vídeo, não esqueça, dê o seu joinha, compartilhe, clique para receber as notificações do canal, me ajude a furar a bolha. Muito obrigado por assistir e até a próxima.